Voltamos com José Carlos Pinto e Raimar Vandenbillart. A integração entre os investimentos públicos e privados é também um importante passo para o desenvolvimento da inovação. Quem explica é a professora Shirley Coutinho, vice-presidente do Fortec. Ninguém consegue levar uma pesquisa, como eu disse, só com dinheiro privado. Precisa de um investimento público que tem uma parte de risco muito alta que o governo assume. Inovação é algo de longo prazo e de alto risco. As empresas, em geral, pensam no curto prazo. Então, você tem que ter uma parceria de alguém que pensa no longo prazo e de forma estratégica e alguém que vai colocar no mercado, no menor prazo, ter lucro e poder pagar mais imposto e alimentar essa cadeia da inovação. Na verdade, esse é um tema muito complexo, né? Como a gente estava falando no bloco anterior, assumir riscos com recursos públicos acaba que o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de nunca ter risco, né? Precisa que esse dinheiro seja bem aplicado e tenha resultado. Como é que a gente consegue mudar um pouco, através da flexibilização de determinadas leis ou da mudança mesmo de foco, para poder trazer justamente as empresas e mostrar para elas que é importante investir, botar o papel do Estado como sendo de fomentador, alimentador desse sistema? A questão central aí é justamente o que a Shirley comentou sobre o risco, quer dizer, o entendimento do que é o risco, né? E muitas vezes é fundamental que a participação do dinheiro público e do dinheiro privado, eles se casem, para que juntos possam construir alguma coisa. A grande dificuldade que eu vejo é a questão da legislação e da interpretação dessa legislação. Eu vou citar o caso nosso, do Rio de Janeiro, na Lei de Inovação, onde lá está prevista a subvenção econômica, né, para as empresas, que é uma forma de você compartilhar riscos no desenvolvimento tecnológico. Mas, pela própria falta de uma regulamentação mais adequada ou a interpretação por parte do pessoal que controla o dinheiro, estou falando da fazenda, do planejamento, o que ocorre é que hoje se discute a subvenção apenas como capital e não como custeio. E você não pode fazer desenvolvimento com o dinheiro pela metade. Então, é necessário que se entenda que quando está se fazendo o desenvolvimento tecnológico, é necessário, nesse compartilhamento, de que o dinheiro possa ser utilizado de uma forma ampla, com o objetivo de nós termos um produto no final da linha. A questão é muito de interpretação da nossa legislação. E tem um ponto também da inovação que nem sempre, quer dizer, você vai ter um produto no final do processo, né? Quer dizer, pode ser que alguma coisa aconteça e que se prove que aquilo ali não era necessário, que você pode fazer outras mudanças. E aí você não ter esse produto é um complicador, né? Para o pesquisador, para quem está, de fato, desenvolvendo essa inovação. Esse é um ponto muito importante de quem está envolvido com o processo de inovação. E também é um ponto que precisa ser compreendido pelas várias instâncias de fomento do próprio Estado. Toda atividade de pesquisa e inovação, ela tem risco, como qualquer atividade econômica, sendo que na área de inovação esse risco é ainda maior, porque nós estamos trabalhando com produtos e processos que ainda não existem e que, portanto, existe o risco do próprio estabelecimento do mercado. Várias vezes a inovação cria o mercado e cria o consumidor para ela, de maneira que a economia convencional, a análise convencional de projetos não consegue lidar exatamente com esse ponto. Mas a gente tem que superar esse risco, porque vale a pena. Eu vou dar um exemplo. Lá no Parque Tecnológico, por exemplo, habitam nas empresas residentes cerca de 1.200 trabalhadores. Aproximadamente 85% dos empregos exigem algum tipo de diploma universitário. E cerca de 35% dessas posições de trabalho exigem algum tipo de diploma de pós-graduação. O que isso mostra é que a atividade inovadora ela gera empregos de altíssima qualidade, fomenta a fixação desses pesquisadores e dessas pessoas bem formadas no país, de maneira que quando o governo apoia e fomenta uma ação de inovação e de pesquisa, ele também está ajudando a gerar
empregos de altíssima qualidade e investindo na criação de novos mercados. Então, desse ponto de vista, o dinheiro que é posto pelo governo na atividade de inovação, ele não se trata exatamente de apenas subvenção no sentido clássico. Ele, na verdade, é um investimento na criação de empregos de melhor qualidade e de novas oportunidades de trabalho. Mas, na verdade, a questão, complementando, Zé Carlos, a questão do insucesso é alguma coisa que ainda não faz parte da nossa cultura. E eu digo insucesso no sentido de que o cidadão tem uma ideia, vai desenvolvendo aquele projeto e chega lá no final, por alguma razão, ele não consegue concluir aquele projeto, né? Isso faz parte da cultura em muitos outros países. Nós aqui, o empreendedorismo nosso ainda não se acostumou com essa questão do insucesso nos projetos de desenvolvimento tecnológico. Aí, nesse ponto, seria interessante a gente falar como é que acontece em outros países, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm essa questão do sucesso, do insucesso, é muito mais trivial, né? As pessoas sabem que elas no processo vão errar e errar faz parte do jogo, ajuda também a ir calçando esse caminho da inovação. Qual é o papel do Estado, assim, se a gente comparar as políticas de inovação dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo? Eu gostaria até de usar como exemplo a China, porque seria um ícone inesperado em relação à tradição liberal dos Estados Unidos. O que a gente observa hoje na China é um investimento maciço do Estado na criação de empresas de base tecnológica e startups. Por exemplo, os parques tecnológicos da China, alguns deles contam com empresas que têm participação de 80%, 90% do governo das universidades chinesas. E como bem disse o Raimar, essa participação aceita, inclusive, o risco de que aquele negócio não dê certo, porque isso faz parte do jogo. Na atividade inovadora, no desenvolvimento e na pesquisa, o ganho ele vem com o acúmulo do conhecimento e com as oportunidades que eventualmente vão dar certo. As oportunidades que não vão dar certo fazem parte do contexto, né, e ajudam a explicar o risco elevado, mas os ganhos de uma atividade que dá certo superam, em geral, todas as perdas associadas àquelas outras atividades que não foram tão bem sucedidas. Agora, no contexto que a gente se encontra, né, no Brasil, né, em nível nacional, que é da falta de recursos, da crise financeira, de toda uma discussão de reduzir investimentos por parte do governo, como é que a gente impulsiona essa agenda da inovação? Faz com que ela seja colocada de fato como prioridade? Eu entendo que nessa agenda nós não estamos falando somente de orçamento. É lógico que o orçamento ele é fundamental, porque sem os recursos financeiros você não consegue executar as atividades. Mas eu entendo que o país hoje sente falta de um arcabouço legal que suporte, encoraje e apoie as atividades empreendedoras de base tecnológica. A gente poderia dar dezenas de exemplos relacionados a esse tema. Eu entendo que a mobilização, por exemplo, das casas legislativas nos diversos estados, em Brasília, nos municípios, tem um papel vital nesse contexto, porque é óbvio que os recursos são necessários, mas a gente precisa de um ambiente que acolha e ampare essas atividades, e esse ambiente não é necessariamente criado com a disponibilidade orçamentária. No próximo bloco, a importância da criação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.